Questão 24. Atente para a reação de combustão completa de um hidrocarboneto CXHY, ilustrada na seguinte equação química que não está balanceada. Muito bem. A combustão completa de 5 mol de um hidrocarboneto produziu 90 gramas de água e 224 litros de gás carbônico, medido nas condições normais de temperatura e pressão, tá? Sem TP. Assim, é correto dizer que a classificação e a fórmula mínima desse hidrocarboneto são, respectivamente. Muito bem, então o que é que a gente vai ter que fazer aqui? Primeiro, vamos pegar a nossa equação e vamos reescrevê-la aqui, tá? Deixa eu ver. Pronto. Então, vamos escrevê-la aqui. Você tinha um hidrocarboneto CXHY, reagiu com oxigênio e produziu CO2 mais água. Então, a combustão ela foi completa. O texto diz que foram produzidos 224 litros de CO2 nas condições normais de temperatura e pressão. Foram produzidos também 90 gramas de água e a reação usou 5 mol de CXHY. Então, antes de tentar fazer qualquer coisa, a gente tem que fazer o balanceamento, tá? Ora, se você usou 5 mol de CXHY, a equação para estar balanceada ela tem que ter a mesma quantidade de todos os elementos antes e depois. Então, eu não sei quantos carbonos eu tenho, mas eu sei o seguinte, que como foram 5 mol, 5 vezes x é a quantidade de carbono que tem que aparecer do outro lado. Pois bem, como aqui só tem carbono, para dar 5x carbono, eu tenho que colocar 5x multiplicando esse carbono aqui, certo? Esse aqui não é o sinal de vezes, tá? Isso aqui é x, tá bom? O mesmo x que tem aqui. Então, ó, 5x é o número de carbono, vai produzir 5x carbono como produto. Com relação ao y, eu tenho quantos hidrogênios? Eu tenho 5y hidrogênios. Aqui tem 2. Se você colocar 5y vezes 2 hidrogênios na água, na verdade você vai ter 10y. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir por 2 para que a quantidade no produto seja a mesma no reagente. Então, o reagente tem 5y hidrogênios. Aqui eu tenho 5y sobre 2 vezes 2 hidrogênios vai dar 5y hidrogênios, tá? Porque esse 2 cancela com esse. Você vai ter apenas 5y aqui, que é a mesma quantidade que eu tenho de reagente, tá bom? Muito bem. Nós sabemos, ou deveríamos saber, que nas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de qualquer gás tem exatamente 22,4 litros. Como essa reação produziu 224 litros, então, na verdade, eu tenho 10 mol. Por quê, né? Veja, daqui para cá, você multiplicou por 10, então eu tenho 10 vezes mais a quantidade de matéria, tá certo? Então, eu tenho 10 mol. Esses 224 eles correspondem a 10 mol de CO2. Agora, perceba uma coisa. Se 10 mol é a quantidade de CO2, o coeficiente estequiométrico ele dá o número de mol. Então, pode escrever assim, ó, que 5x é igual a 10 mol de CO2, tá? A gente tem que ser o mesmo valor, porque ele está fazendo o balançamento, então aqui tem que ser 10. Ora, eu estou fazendo isso para achar o valor de x, então eu acabo encontrando que x é igual a 10 dividido por 5, 2 mol. Em outras palavras, o x ele é igual a 2. Então, ó, já achei uma parte da fórmula do composto. Ele é C2. Agora eu tenho que encontrar o valor do y para saber quantos hidrogênios eu tenho, tá certo? Então, para fazer isso, eu tenho que saber quantos mol eu tenho de água. O problema é que ele não disse o valor em mol, ele deu o valor em grama, mas é fácil, ó. O número de mol é só pegar a massa e dividir pela massa molar. Como a substância é a água, olhando na tabela periódica, você vai descobrir que o hidrogênio, cada mol vale 1 grama e o oxigênio, a cada mol vale 16 gramas. Ou seja, a massa molar da água é 2 vezes 1 grama somado com 16 gramas do oxigênio, certo? Resultado, massa molar da água, 18 gramas a cada mol de água. Como foram produzidos 90 gramas, o número de mol da água, nesse caso, vão ser
os seus 90 gramas que foram produzidos, dividido pela massa molar da água, que é 18 gramas por mol. E quando a gente faz essa continha, eu encontro que o número de mol produzido nesse caso foi de 5 mol de água, certo? Então, divida 90 por 18 vai dar 5. E esse 5Y2, que tá balanceando aqui, ó, a molécula da água, que foram produzidas na quantidade de 90 gramas, ou, como acabamos de ver, 5 mol, tem que ser iguais. Então, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz com carbono aqui, ó. 5Y sobre 2 tem que ser igual a 5 mol, certo? Então, o Y, ele vai ser 2 vezes 5 dividido por 5, tá? O 2 multiplica o 5 e o 5 está multiplicando o Y, passa para o outro lado dividindo. Então, isso cancela aqui. E olha só, o Y é igual a 2 mol, ou seja, o coeficiente que vai balancear a água, ele vai ser igual a 5 vezes 2 dividido por 2, tá? Então, vai dar 5. Portanto, o Y ele é igual a 2 também, certo? Já que o Y é igual a 2. Então, você pode colocar aqui C2H2. Achamos a nossa fórmula do nosso composto, tá bom? Se eu for aqui nas opções, o que que eu vou encontrar? Eu tenho C2H6, C2H4, C2H2, C3H3. Ora, a única resposta que tem C2H2 é o item C, tá certo? Agora, o item C é alcino, então, a forma geral de alcino é CnH2n. Deixa eu fazer um outro quadro, vai ficar melhor. Então, vamos para cá, ó. É a forma geral de alcino. Forma geral dos alcínios. Ela é CnH2n menos 2, tá certo? Então, se você pegar, ó, C2H2, imagine que fosse um alcano com 2 carbonos, seria C2H, o dobro mais 2, tá? Você teria C2, 4, 6. Do 6 para o 2, eu tirei 4, tá bom? Então, na verdade, bateu com a fórmula de um alcino, que é CnH2n menos 2, ok? Ou seja, ó, com 2 carbonos, para dar C2H2, a única expressão seria essa, que é a forma geral de alcino. Então, sem sombra de dúvida, eu posso dizer que essa aqui é a nossa resposta, ok? E com isso a gente termina os exercícios da parte vestibular, parte de Enem. Mas acompanhe as outras playlists, tá? Para caso você tenha alguma dúvida, dá uma olhadinha na resolução das demais questões.